ao a nossa disciplina, né, que a gente já parou na parte de acesso à internet. A gente falou na aula passada sobre a parte da DSL, né, e as várias tipos de tecnologias possíveis, né, e agora a gente vai falar um pouco sobre o acesso à internet, né, no caso, que vai utilizar, que é o acesso da empresa, que também, claro, a gente utiliza esse acesso para o pessoal também dentro de casa, né? Hoje em dia a gente também está trabalhando com a internet dentro da residência, só que ela é mais utilizada em empresas, principalmente em universidades. A ideia toda vez que a gente fala da internet, a gente tem as taxas de transmissão de 10, né, de 100 megabits por segundo, de até 1 giga, e até chegando a 10 gigabits por segundo. Isso são as taxas de transmissões possíveis dentro da internet, né? Então, com o conceito da internet, nós temos o conceito de tecnologia sem fio, sim, se for necessário. Nós temos os switches, né, Ethernet, dos dois lados, sempre fazendo compartilhamento. Nós temos o link, né, o ISP, que a gente falou, que é o que provém, né, o conceito de acesso à internet, e nós temos também o roteador institucional, que geralmente vai dar acesso a esse tipo de link, né. O conceito, né, da internet em si, é que ele usa, a gente vai falar mais quando a gente falar da parte de cabeamento, é usar fio de cobre trançado para se conectar a um switch ou um roteador em si, e que ele é conectado à internet, né, ele pode chegar até 10 gigabits por segundo. Lembrando que ainda a tecnologia cabeada, né, é uma tecnologia ainda muito utilizada, já bastante trabalhada, né, e a gente utiliza essa tecnologia para, principalmente, às vezes na residência ou nas empresas, principalmente pela facilidade. Qual a facilidade, né? Quando a gente tem a LAN sem fio, é a mobilidade, né? Vocês vão estar em qualquer lugar, até 30 metros, né? Nós temos a tecnologia também, nós vamos falar um pouquinho sobre essas tecnologias também quando a gente falar sobre a parte de cabeamento, porque ele vai ser o considerado meio não guiado, a gente vai falar só sobre meio de rede sem fio, onde eu tenho, né, a taxa, né, de transmissão de 11,54 a 450. Lembrando que o Wi-Fi, 3G, o LTE, agora 4G, 5G, né, que o pessoal, a gente está aí só aumentando a tecnologia toda vez que a gente fala de internet móvel, né, está melhorando a cada dia. A internet, ela, dentro da nossa casa, ela nos permite, né, principalmente quando a gente fala que a gente chama de WLAN, né, que é a rede sem fio dentro das residências, e também nós temos o acesso, né, a redes metropolitanas em si, onde a gente encaixa, no caso, a tecnologia celular, que vai chegar de 1 a 10 megabits por segundo, né, é uma velocidade razoável, né, não é uma velocidade como se fosse de uma tecnologia sem fio, né, dentro da residência, que é a tecnologia BGN, né, mas ela já melhorou bastante, né, a 3G, 4G e em si a tecnologia LTE. Esse tipo de tecnologia da internet nos traz mobilidade através de torres de celular, né, de torres de telefonia, que nos permite ir além, né. Então, toda vez que a gente fala desse tipo de cabeamento sem fio, com fio, nós temos esse conceito da tecnologia ali envolvida. O que envolve isso? Toda vez que a gente fala do meio físico, toda vez que a gente vai fazer a transferência de um ponto de origem a destino, você passa por vários pares, de transmissor até o receptor. E essa transmissão, ela é feita através de ondas eletromagnéticas, né? Ou, dependendo da forma de transmissão, pulsos ópticos, né? E ele geralmente vai passar o que a gente chama de meio físico, ou a gente chama de meios, né? A forma de que guiados ou não guiados, né? Por exemplo, a gente tem um par de fio de cobre trançado, cabo coaxial, o cabo de fibra ótica, aí nós temos o rádio de satélite, então nós temos o que a gente chama de meios guiados, que geralmente eu tenho alguma coisa guiando aquele sinal, que são os cabos, geralmente,
E eu tenho, no caso, quando a gente fala do espectro em si, que aí nós temos a transmissão, né, via rádio, via satélite, ou utilizando ondas, né. Então, a ideia desses meios físicos, a gente sempre fala de dois meios, né, de meios guiados e meios não guiados. A gente vai falar sobre esse tipo de tecnologia quando a gente tratar sobre cabeamento, né. Toda vez que a gente fala da rede, a gente tem esse conceito da aplicação, né, a troca de mensagens, que nada mais é o conceito da rede é essa permutação de pacotes, essa troca de mensagem entre si. Então, toda vez que a gente trabalha com um sistema, nós temos o núcleo da rede, né, esse núcleo da rede, ele é considerado mensagens de longas, né, distâncias não, que elas são fragmentadas, principalmente para fazer uma transmissão, né. Toda vez que eu tenho eu tenho os pacotes que são repassados para cada próximo roteador, para ele poder fazer essa transmissão daquela informação. Então, toda vez que eu tenho essa transmissão, uma coisa bem bacana, toda vez que a gente fala de tecnologia, é esse conceito de poder fragmentar, porque vocês imaginem, eu tenho uma mensagem, ela é muito grande, vocês assistem, vocês têm muita informação trafegando na rede, e como que você consegue isso? Você consegue através dessa capacidade de transmitir essas grandes informações. Então, a importância da troca de pacotes é fundamental toda vez que a gente fala de troca de pacotes, principalmente quando a gente fala dessa parte da rede em si. Então, nós temos esse conceito e ele permite essa transmissão. Outra coisa que também permite essa troca, né, em si, é o próprio roteador, que é considerado o núcleo da rede. Sem ele, vocês podem notar que eu tenho várias conexões aqui, né, e elas são feitas, né, através desse carinha que sempre vai estar ali fazendo a conexão. Até os ISPs, né, que eu tenho ali que provê a internet, ele vai ter vários roteadores ligados, né, então é ele que permite, se vocês notarem, ele sempre vai estar no elo de ligação de qualquer rede, então sempre vai ter a ligação dele, porque é ele que vai permitir, principalmente, a troca de pacotes em uma rede. Agora, para a gente tratar um pouco sobre a segmentação, nós temos, eu gosto do Kurose, deixa eu ver, só um pouquinho, vamos lá. Só ver esse aqui. Aqui nós temos, toda vez que a gente fala que a gente segmenta alguma coisa, ele permite com que você trabalhe essa troca de mensagens, né? Então, aqui eu tenho, naquele link que eu mostrei na apresentação, aqui, todos estão vendo uma tela de segmentação de mensagem, né? O que é essa segmentação, né? Isso é uma animação, né, interativa, que o Kurose trabalha, principalmente nas edições mais recentes dele. Eu tenho um nó de origem, né, que a gente chama de uma fonte, né, o que seria o nó A. Eu tenho um nó de destino, que é o B, e duas opções de armazenamento ou encaminhamento da informação. Cada pacote da origem, né, que é o ponto A, ele tem que ser transmitido por 3 links antes de chegar ao destino, né, e ele tem uma taxa, no caso de transmissão, de 4 kbps, né, e o que a gente chama de atraso de propagação opcional. O atraso de propagação, ele pode ser trabalhado e medido, e vocês podem inserir, para verificar
como funciona a rede em cima disso. Porque quando vocês estão transmitindo, quando vocês estão trabalhando na rede, existem vários aspectos que vocês vão aprender que afetam a rede. Vocês transmitem, tá? Juliana. Oi? Ju, eu, Júnior, tudo bom? Oi, Júnior, pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta em relação à transmissão e sobre redes também. É que ontem lá no Corém, no setor que eu trabalho, na verdade o Corém inteiro, sofreu uma pane de energia e o transformador desligou o padrão. E aí a rede inteira do Corém ficou desestabilizada e tivemos que desligar os servidores. E os servidores do Corém daqui controlam todos os outros Corém, as subsedes. Nossa. E um dos desesperos de ontem foi que os servidores, e principalmente o Nauticus BD, que é o que manda em tudo, teve que ser desligado e o desligamento dele foi forçado. Então, assim, eu não tive muito tempo para perguntar do meu chefe por que ele estava tão desesperado em relação à transmissão de dados pela rede, né, já que controla toda a subsede. E eu sei que é por causa da interrupção da rede, mas assim, apesar de ter backup do sistema e todos os dados estarem seguros, ainda assim, como que a transmissão é interferida nesse caso? Ou como que ocorre essa perda de dados? Por FTP, por protocolo, enfim. Não, na verdade... Não entendi muito bem como que... Por que estava tanto desespero? Ele desligou tudo, né? Você falou? Ele desligou tudo. Porque o que acontece? Existem camadas, a gente até depois vai falar um pouco sobre essa questão das camadas. Toda vez que a gente fala, cada camada tem uma responsabilidade, assim, de transmissão. O que aconteceu? Ele fechou, ele desligou, deve ter desligado o switch, deve ter, com certeza, até o roteador deve ter desligado. Sim, então, todas geral. as camadas, vamos dizer assim, da camada, da arquitetura TCP/IP, caiu ali. Então, é como se eu tivesse desconectado tudo. É claro, por exemplo, quando, por exemplo, um roteador, igual eu mostrei a estrutura da rede, se um roteador daquele cai, também a ligação, o elo de ligação dele com o mundo exterior também vai cair. Ele foi mais drástico, vamos dizer assim, porque ele desligou os servidores, porque o servidor está mais na camada de aplicação, porque ele que geralmente vai dispor os serviços da rede, por exemplo, o serviço, por exemplo, talvez de um sistema, de um FTP, o site, às vezes, né, do Corém geralmente está lá. Então, ele desligou geral, ele como se ele desligasse todas as pilhas da arquitetura em si, né, porque a partir do momento, claro que o WAN em si dele vai estar funcionando, né, mas ele fez um desligamento total. Nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, é o funcionamento normal, porque o que é a rede em si? A rede é uma troca de pacotes. Ele aqui nesse detalhe mostra o que vocês não veem. Por que o que vocês não veem? Porque quando vocês transmitem uma informação, você foi, ou quando ela não transmite, ou quando uma página não carrega, é que você visualiza, mas quando, por exemplo, você está escutando uma música, ela para, e você sabe que deu algum problema. Mas por trás desse problema que, às vezes, o usuário, né, eu falo usuário porque é ele que sente mais, tem várias coisas que influenciam, né, a ideia toda vez que a gente fala dessa segmentação, é através da segmentação que vai falar, por exemplo, como que envolve a taxa de transmissão, quando eu tenho um atraso de propagação, por exemplo, se eu falar que eu tenho um atraso de propagação aí de 1 segundo, por exemplo, né? Então, a ideia é vocês entenderem, compreenderem como é feita a transmissão dentro da rede. Desde o momento que o pacote, né, aí a gente também vem a gente vai falar mais para frente, a diferença, né, a informação, na verdade o pacote é uma informação que está sendo trafegada, só que dependendo onde ele estiver, ou ele é pacote, ou ele é segmento, sabe, então ele tem um nome diferente, mas quando a gente fala, no geral, eu falo pacote, né, porque é a informação sendo transmitida de algum ponto. Então, a ideia é vocês entenderem essa transmissão. Então, toda vez que a gente fala de segmentação, é importantíssimo. Então, eu gosto dessas ilustrações que o Croze faz, principalmente porque ela mostra
para vocês o funcionamento da segmentação, porque vocês não ficam na teoria, vocês sabem que ela vai funcionar da forma que ela funciona, por que existe o atraso, então, a velocidade, por que ela chega àquele ponto, então, tudo isso, ele vai ser extremamente importante para vocês conseguirem determinar e verificar o que acontece na rede. Então, o que essa animação do Croze faz? Só lembrando que ela é em inglês, né, eu traduzi para ficar mais fácil até, o link vai estar na apresentação, né, no material, né, você, por exemplo, aqui ele fala assim, cada pequeno retângulo desse vai representar 1 kilobits de dado que vai ser trafegado, que vai ser transmitido, né, então essa informação, ela é fundamental para que eu consiga chegar de um ponto A a um ponto B. Nesse caso aqui, a ideia de cada retângulo é que eu vou transformar ele, a gente chama de buffer de transmissão, porque ele vira uma forma de armazenamento. Eu transmito ele do primeiro switch, né, até chegar ao meu destino em si. Então, percebam que eu tenho, eu vou dando, como se diz, barreiras, né, para ele, e vocês vão vendo que essas barreiras, para fazer a troca da mensagem, essa simulação, essa troca, né, de pacotes, se eu for começar a colocar problemas, empecilhos, vocês vão ver que vão notar que isso vai acontecendo uma coisa diferente nessa troca, né. Eu vou, por exemplo, marcar, eu vou marcar aqui, por exemplo, né, o tamanho do pacote eu coloquei de 5, vou deixar o padrão. Deixa eu ver só. No caso aqui, ele vai até 16, né? O tamanho do pacote é de 5, né? O tamanho da mensagem, quer dizer, é como se fosse minha mensagem completa. O meu tamanho do pacote, 5, quer dizer que cada pacote vai ter um tamanho pequeno, né? Ali, então ele vai segmentar aquele pacote, né? Para poder transmitir. Aqui ele tem um atraso de propagação, quer dizer, antes de eu transmitir, eu vou dar um delayzinho de um link para outro, né? Então, eu falo o atraso de propagação opcional, eu vou começar sem atraso, tá? E vou dar iniciar, né? É só apertar o começar, percebam o que acontece. Ele vai fazendo a transmissão, né, da informação, e eu tenho o que a gente chama de buffer de recepção, né, que é o R em si, eu vou mandar começar de novo, e ele vai fazendo, deixa eu só colocar um pouquinho mais lento só para vocês, ó, ele vai mandando a informação, né, o R é o de recepção, o buffer interno, o B, que desculpa, e o T é o de transmissão, então, esse cara armazena e esse cara transmite. Então, percebam que ele vai transmitindo, jogando para cá, e esse cara vai recebendo a informação, vai transmitindo e vai passando para frente. Coloquei bem lento só para vocês chegarem ao tempo, né, gasto de um ponto para outro, né, para troca da mensagem. Aí, se eu colocar, por exemplo, um atraso nesse link, nesse L1 aqui, eu vou mandar parar, vou começar de novo. Percebam que, olha o que aconteceu aqui, ele fez um delay, um atraso de um link para outro, né, para ele chegar de um ponto a outro. Eu dei um atraso aqui, e ele vai diminuir, no caso, um pouco, o tempo, se vocês notarem aqui, o tempo gasto aumentou, porque eu tenho um atraso de propagação no L1. Então, percebam que antes o tempo era 3, 4, o tempo agora chegou a 7,5, tá? Agora, se eu colocar um atraso de propagação no L2, o tempo começa de 0,5, 0,75, percebam que ele ainda nem chegou ainda no L2, que está aqui particionado, quer dizer, que eu tenho o tempo vai gastar mais ainda, porque eu estou falando que eu tenho um atraso de propagação aqui e um atraso de propagação nesse outro L2.
Então, o tempo vai aumentando, né, porque vocês vão começar a ter esse conceito de atraso em si. A ideia dele que isso é opcional, né, principalmente para a ideia de falar assim, quanto tempo eu gasto de transmitir de uma ponta até a outra ponta. Então, a ideia em si é entender o conceito em si da segmentação em si para essa troca de mensagem, né. Então, aqui, ó, percebam que o tempo aumentou mais ainda, né, de 8,5 até 8,5, né, em si, para fazer. Vamos simular de novo, né, agora com 3 atrasos, né, nos 3, né, segmentos em si, no L1, L2 e L3, para verificar o que acontece. O tempo, vocês podem notar que ele vai aumentando, lembrando que o R, no caso, é o buffer de recepção. Nesse caso, como esse primeiro, a fonte não está recebendo nada, ele só vai para o buffer interno, que é o de transmissão, que está esperando para ser transmitido, e o T, que é o buffer de transmissão. Cada retângulo vai representar, no caso, 1 kilobits de dado. Só, se a gente, por exemplo, aumentar que o tamanho do pacote é 16, por exemplo, e eu começar de novo, mesmo com o atraso de propagação, vamos ver quanto tempo eu gasto. Eu falei que cada pacote de transmissão, no caso, eu aumentei para 16, quer dizer, o tamanho da mensagem é 16, eu estou transmitindo 16. O tempo, vocês podem perceber que o tempo começa um pouquinho alto, ele vai abaixando. Então, toda essa forma de transmissão, como eu transmito e tudo mais, é a forma de configuração, né? O conceito de atraso, quando a gente fala de propagação, de tempo de gasto de um ponto até outro, vai depender dessas características. A gente vai falar um pouquinho mais sobre elas mais para frente, mas o conceito de segmentação, o conceito, toda vez que a gente fala de segmentação, é o conceito do roteador trabalhando. Dependendo da tecnologia do que vocês estiverem fazendo, isso vai variar bastante também. Aqui ela nos deixou aberto, no caso aqui, eu vou falar que o tamanho da minha mensagem, por exemplo, é 5, né? Vou colocar aqui o meu pacote, né, no caso de transmissão, ó, percebam que diminuiu, né? Ele vai transmitir. Olha o tamanho de pacote de transmissão, percebam que eu não uso, né, todo o tamanho dele, ele só usa 4, 5, porque é o tamanho do meu pacote. Ele representa cada retângulo com um kilobit de dado. Então, percebam que o buffer de recebimento e saída, ele é grande, então o tempo é um pouquinho menor, porque eu tenho o meu tamanho do pacote de saída totalmente maior. Então, aqui vocês podem manusear e verificar o efeito. Eu gosto de fazer devagarzinho para verificar o que está acontecendo. Vocês podem, por exemplo, tirar, né, o atraso de propagação, principalmente porque o atraso, como vocês viram, que ele permite, no caso, ele faz com que meu tempo diminua bastante, né? Ele dá como se diz, um retardo daquelas informações, né? Então, é bem complicado com relação a isso. A ideia dele, que vocês têm o tamanho da mensagem, quer dizer, a informação que eu estou transmitindo e o tamanho do pacote, quer dizer, quanto que a minha rede consegue transmitir. Então, esse link tá lá em anexo, né? Tá na apresentação, para vocês entenderem, verificarem. A gente está trabalhando, né, trabalha bastante com esses recursos, né, uma coisa que de redes a gente tem trabalhado, né, e mexi bastante com relação a isso. Esse link, deixa eu até ver aqui, segmentação, inclusive nós temos no Moodle o link para essa segmentação da mensagem, e tem algumas informações também para vocês trabalharem. Então, vocês vão usar esse simulador, mexer com ele, né, e responder algumas
perguntas em si, tá? Esse link, ele tá no Moodle, eu acabei de ativar ele para vocês. Vocês podem utilizar ele de uma maneira que vocês consigam responder a esse conceito de segmentação, na mensagem de segmentação, tá? A ideia dele é fazer uma explicação de um atraso de comutação de pacote, né, e comutação de mensagens, que a gente vai falar agora, posteriormente. Deixa eu só voltar à apresentação. Deixa eu só compartilhar a tela novamente. Agora eu vou voltar para a nossa apresentação, tá? Da aula. Então, nós temos aqui a nossa comutação, a comutação de pacotes. Toda vez que a gente fala da comutação de pacotes entre a origem e a destino, vocês vão perceberam que eu tenho vários enlaces, né, de comunicação, aqueles enlaces podem ser representados por aquele L1, né, o L2 que a gente colocou, e esses enlaces também nós temos o conceito de comutador de pacote, quer dizer, que são os responsáveis pela troca de pacotes. Dois tipos principais toda vez que a gente fala de comutadores de pacote, que são os roteadores, né, e os comutadores da camada de enlace, quer dizer, quando eu tenho um salto muito maior para dar, eu utilizo equipamentos mais voltados para isso. Então, a gente chama comutadores de enlace. Eu tenho aqui, né, o tipo, né, de tecnologia, toda vez que eu tenho um comutador de pacotes, que eu tenho que receber um pacote inteiro da origem e transmitir para o destino, antes de começar a transmitir, ele vai sempre parar nesse enlace. Então, ele transmite a parte do pacote, né, e ele verifica se aquele pacote 1 está armazenado no roteador, se ele vai ficar armazenado, ou se ele vai ficar aguardando transmissão de todas as partes daquela informação, e ele joga o pacote aqui dentro para depois passar a transmissão para frente. Então, ele armazena todos os bits, né, no caso aqui, e só depois que todos eles estão dentro do roteador, ele repassa para o meu destino. Então, quando a gente fala da transmissão armazena e envia, então ele recebe todas as partes e depois reenvia para o destino em si. Então, esse é um conceito, né, de transmissão armazena e envia. Só que aí nós temos alguns detalhes, né, alguns cálculos, né, que é importante toda vez que a gente fala, né, de transmissão, de armazenar e reenviar. Eu tenho que ele vai levar, por exemplo, L, né, L por R, né, segundos para transmitir um pacote, né, de um tamanho L-bit, de um link, né, de RBPS, né. Então, se eu transmitisse assim que recebesse. Lembrando, a gente está falando que é possível eu receber e transmitir, mas a gente tem outras características, né, que a gente chama de atraso, né, então aquele atraso de propagação, eu posso ter ou não ter, então essa transmissão, esse cálculo em si, né, eu tenho, no caso, a transmissão, né, de R bits, eu tenho uma taxa de transmissão aqui, já apurada, né, pela tecnologia ou pela configuração em si do que eu estou utilizando, e essa taxa, no caso, né, eu tenho um pacote de um tamanho, eu tenho uma taxa de transmissão que é possível ser feita, então ele vai particionar aquele pacote de uma forma que eu consiga transmitir, então ele geralmente vai dividir, né, a quantidade de L por R, né, em si, para que ele particione o pacote para que aquele roteador receba aquela informação. É como se eu tivesse, assim, um pacote, vou colocar, aqui ele colocou de 7,5, né, no caso, e eu tenho uma taxa de transmissão de 1,5. Então, ele vai pegar aquele pacote de 7,5 e dividir em pedaços de 1,5 para que seja feita a transmissão.
Só que eu tenho o conceito de atraso. O que é o atraso, né? Eu primeiro vou armazenar todo mundo, né? Lembra que todo mundo está aqui, ele vai chegar aqui no meu computador, e ele vai chegar essa informação e eu só vou transmitir quando todo mundo chegar. Então, ele fala que o atraso, geralmente, principalmente quando eu falo que eu estou transmitindo no tempo zero, e sem atraso, né, de propagação, ele fala que é 2 sobre LR. Então, ele armazena e processa o pacote inteiro, né? Então, toda vez que eu falo do atraso total ele faz mais ou menos esse cálculo. Dependendo para a gente fazer o cálculo do atraso mais de um ponto até o destino, né, porque aqui eu estou calculando até esse ponto do meu primeiro computador, mas se eu falar que ele chega até o meu destino, eu tenho uma característica a mais ali, que eu tenho o N. O N são quantos enlaces eu tenho até para chegar no meu destino, quantos roteadores, quantos comutadores eu tenho no caminho, então por isso que ele sempre vai multiplicar. Então, por exemplo, se eu estou dividindo o meu pacote pela quantidade de taxa de transmissão, R, ele vai fazer com que, se eu tiver que passar por isso várias vezes, então o meu atraso vai aumentar, tá? E a taxa disso a gente chama de R, né, que seria quem vai transmitir essa informação. Então, aqui no caso, 7,5, dividido, no caso, por 1,5, então, quantos pedacinhos de pacotes eu vou fazer? Aqui, no caso, o atraso de transmissão é de 7,5, atraso de transmissão, aqui é você pegar 7,5, no caso, e dividir por 1,5, né, 7,5 dividindo por 1,5, né, ele tem um atraso de transmissão de 5 segundos, né, então, ele vai ter esse atraso de transmissão de um ponto a outro, que é nada mais que dividir o quanto eu tenho que transmitir e o quanto, no caso, eu posso transmitir, é mais ou menos esse conceito. Aí nós temos o conceito da transmissão também, continuando, né, armazenar e enviar, onde aqui na nossa problemática aumenta um pouquinho mais, porque agora eu não tenho só um cara transmitindo, né, eu tenho mais de um, que é a realidade, gente. A gente não transmite só um pacote, a gente transmite vários ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma internet que tem 10 megabits por segundo, né, eu tenho o que a gente chama de fila, né, de pacotes, onde todos vão esperar a vez, né, para ser enviado pelo roteador. Então, aqui eu já tenho mais um atraso, né, o que a gente chama de atraso de fila do buffer, né. Então, os pacotes são essas placas, né, percebo que aqui é um tom mais azul, mais claro. Aqui ele fala que a largura da placa significa o número de bits, né, então eles vão enviar, A e B vão enviar o pacote numa taxa, né, de 10 megabits até esse primeiro comutador, só que quando ele chega aqui, a velocidade, geralmente, às vezes, de um computador, ele vai diminuir, então ele vai falar assim, para ele chegar até esse outro roteador, eu tenho que particionar mais ainda a minha mensagem, que acontece bastante dependendo da tecnologia. A tecnologia Ethernet tem uma taxa de transmissão, mas dependendo das WANs, né, das tecnologias que a gente utiliza, vocês vão reparar que ela diminui mais ainda, às vezes, a velocidade do pacote. Velocidade não, desculpa, o tamanho do pacote. Então, eu tenho que controlar. Então, percebam que quando a gente vai falando de atraso, aí a gente já tem um atraso agora de que a gente está de buffer, né? A gente falou do atraso relacionado à taxa de transmissão, que vai envolver quantos enlaces eu tenho, mas agora eu tenho também um outro atraso, que a gente chama de atraso de fila, porque quanta gente vai estar transmitindo ao mesmo tempo, que com certeza é muita gente transmitindo. A gente está simulando aqui, vendo dois computadores apenas transmitindo, mas a gente sabe que pode ser muito maior, tá? Então, a gente tem que tomar sempre esse cuidado. O conceito que a gente trabalha também, a gente tem o chamando tabelas de repasse e protocolos de roteamento, que vocês vão ver isso mais profundamente, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns protocolos de roteamento
mas como ele é mais da camada, mais quando a gente fala de redes WAN, né, seria mais de redes 2, mas a gente fala um pouquinho sobre eles quando a gente entrar nesses protocolos, quando a gente entrar mais aprofundado nessa tecnologia. Cada roteador tem uma tabela de encaminhamento, né, que vai mapear esses endereços de destino, né. O processo de roteamento fim a fim, a ideia dele é de um motorista que não quer consultar o mapa, ele sempre prefere ir pedindo informação. Então, toda vez que a gente fala do roteamento fim a fim, ele vai perguntar assim, por aqui? É aquele famoso motorista que fica perguntando em vez de usar o mapa, né? Ele vai perguntando, pedindo informação para saber por onde ele vai. O protocolo de roteamento, toda vez que a gente fala sobre protocolo de roteamento, é ele que determina esse caminho, principalmente mais curto, né? Claro que a gente tem outras características, mas é ele que determina os caminhos mais curtos para se utilizar no roteador. Então, toda vez que a gente trabalha com esses protocolos de roteamento, a gente vai falar mais profundamente um pouquinho sobre eles, mas a ideia deles que eu tenho esse conceito, né, de tabela, que é interna dentro do roteador, que vai mapear esses endereços. Então, o conceito em si, toda vez que a gente fala, se eu tenho os protocolos de roteamento ou essas tabelas de repasse, a gente tem esses dois conceitos fixados que existem toda vez que a gente vai estar falando de troca, né, de pacotes entre um roteador e outro. Então, ele tem várias características também que a gente vai estudar mais à frente. Aí nós temos a comutação de circuitos, né? Toda vez que a gente fala da comutação de circuitos, a gente fala mais de redes de telefonias tradicionais, né? São exemplos disso, né? Onde a gente tem várias formas de transmissão em si, né? Só que a ideia deles, toda vez que a gente fala de transmissão usando computação de circuito, a ideia dele é que a gente trabalha por demanda. Então, eu só entro na fila para acessar aquela sessão. Então, eu tenho, por exemplo, nesse exemplo, eu tenho 4 computadores, estão conectados por 4 enlaces. Cada enlace, por exemplo, ele pode ter 4 circuitos, que são esses tracinhos aqui, né, em si, que cada um pode suportar 4 conexões simultâneas. Então, a ideia dele é de eu conseguir fazer a transmissão só para naquele período que eu falo, eu quero transmitir agora. Então, ele vai lá, reserva aquela sessão, percebam que esse cara usou esse segundo, né, vamos dizer assim, segundo enlace aqui, fez a transmissão, nós já no outro, ele já utilizou um outro enlace e chegou ao destino, né. A ideia é que você tem que reservar para poder usar. Então, a ideia, assim, falou assim, eu vou usar aquele circuito, então eu tenho que fazer uma reserva para ele. Então, toda vez que a gente tem esse conceito de se programar, quer dizer que você vai ser atendido. Então, toda vez que a gente fala de computação de circuito, é essa ideia de reserva. Então, você não chegando falando que você quer sentar ali, por exemplo, quer utilizar aquele serviço, né? Não, você tem que fazer uma reserva e usar durante aquele período, né? Já a computação de pacote, a única coisa que é com relação a se estivesse cheio. Se estiver cheio, você tem que esperar, porque não vai caber todo mundo ali naquelas características, naquele buffer em si, tá? Então, são 2 características, né, toda vez que a gente fala computação de pacote e a computação de circuito em si. Que o circuito sempre nos leva à telefonia tradicional, né, principalmente para uso e tudo mais. Aí nós temos o conceito de multiplexação, né, principalmente toda vez que a gente fala de redes, né, de computação de circuitos. A ideia, toda vez que a gente trabalha com circuito, ele utiliza, né, o que a gente chama de multiplexação por divisão de frequência, FDM, ou multiplexação por divisão de tempo, TDM. Então, a ideia da computação de pacote é que ela geralmente vai predominar nas redes de telecomunicação de hoje. É a computação de pacotes, principalmente pela facilidade. Então, toda vez que a gente fala da tecnologia,
de comutação de circuitos é mesmo apenas para vocês entenderem que existe essa tecnologia e que pode ser trabalhada sim. Só que as duas trabalham, as duas funcionam, só que a mais utilizada é a comutação de pacotes, que a gente utiliza principalmente em roteadores, tá? A ideia das duas técnicas, né, a FDM e a TDM, né, onde eu tenho o enlace, né, que pode suportar até 4 circuitos, né, a FDM, a ideia dele que dispõe de uma fração de largura da banda, com o TDM eu tenho que cada circuito tem toda a largura de banda, então são duas características quando você faz, por exemplo, a reserva de uma comutação de um circuito. Então, você dispõe de toda a largura de banda ou de uma fração. Isso vai depender sempre da tecnologia, geralmente, que você está contratando ali, tá? São coisas que já aconteceu bastante, tá? Hoje, a gente não trabalha tanto com isso, mas é uma coisa que ainda existe, principalmente quando a gente fala no conceito de redes, no conceito de transmissão em si. Então, são as duas técnicas quando a gente fala de comutação de circuitos, a FDM e a TDM, né? Então, tem essas características importantes. A comutação de pacotes, deixa eu só... Bom, eu acho que eu vou parar aqui no slide 52, tá? Eu acho que pra gente parar, terminar, e eu quero falar com vocês rapidinho antes, tá? Eu vou parar a transmissão, só para... A gente continua na próxima aula, tá? Aguardem um minuto.